Amém, igreja? Hoje é minha vez de receber um convidado aqui no canal da Igreja Vitória da Conquista, Lucas Lala. Tira a sandália do pé, fica à vontade, porque aqui o papo é santo. Obrigado, meu irmão. Muito bom ficar sem sandália para conversar de boa, né? Da palavra. Já estou aqui literalmente. Eu já tirei a minha aqui também. E vamos desfrutar, entrar na palavra. É que o Senhor abriu o véu. É pra gente entrar com tudo mesmo, ficar à vontade na presença do Senhor. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir para os irmãos aí dar uma curtida no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar, né? Para que essa mensagem chegue a várias pessoas. Então vamos trazer o tema, né, desse papo, que é perseverar até o fim, que foi o tema da conferência de jovens de julho de 2020, a maior conferência global online de todos os tempos, e foi muito ótimo. Glória a Deus. Então, meu irmão, vamos falar dos bastidores um pouquinho. O que você tem a dizer aí? Rapaz, bastidores, né? E como foi essa conferência, os preparativos? Não, foi um desafio porque foi a primeira vez, né, que foi feita a conferência totalmente online. E no início, assim, até o nosso sentimento, claro, né? A conferência de jovens existe há mais de 30 anos. E seria a primeira vez, o primeiro ano que não teria conferência de jovens, né, adolescentes. Então, claro que ninguém acreditava nisso no começo, em março, em abril. Falou, não, com certeza vai passar essa fase, vai dar tudo certo, né? Mas não passou, né? E nosso sentimento, claro, a princípio era de tristeza, de derrota, né? De perca, né? Porque não ia ter a conferência. Mas orando, tendo comunhão com os irmãos, na comunhão com os apóstolos, com os cooperadores, o Senhor deu um sentimento muito forte para nós, de converter toda essa maldição em bênção. E essa crise virar oportunidade, né? Mas a conferência não vai ser presencial. Vai sim, todo mundo esteve presente na conferência. Com certeza. E graças ao Senhor, o Senhor transformou essa oportunidade e a ideia, né, realmente foi ser a primeira conferência global. Os irmãos não assistiram uma conferência que estava acontecendo no Brasil, eles participaram dessa conferência, né? Essa sensação de estar junto, participar. Irmãos da África, da Europa, da América do Norte, dando feedback pra gente, né, aumentou, claro, todos nós sabemos, somos um corpo em Cristo, mas aumentou muito essa percepção real, né? E também nosso desafio era que os jovens interagissem, não só assistissem, né? Porque isso é um pilar da conferência presencial. Você não vai para a conferência na instância e sai do seu quarto, vai para a reunião, vai comer sozinho e volta a dormir, né? Você interage com o pessoal do seu quarto, você conversa, tem a revisão, você encontra seu amigo, você faz amizades novas, né? Você pode orar um pelos outros, que na conferência passada nós tivemos, muito legal, conhecer jovens de todos os lugares. E nós queríamos que tivesse isso também, né? Nós queríamos que tivesse essa interação. Aí deu certo essas salas de compartilhar pelo Zoom, e a galera se conheceu, conversou, compartilhou, orou uns pelos outros do Brasil e do mundo, né? Então, ali também na trilha, né, que teve de jovens, eu achei muito interessante ali o exercício de oração, também a parte do considerar vossos guias. A gente pôde conhecer um pouquinho dos irmãos que estão à nossa frente, né? Conhecer um pouco do que eles passaram ali desde a infância e estão até hoje aí, né, à frente, com a visão governante. E é muito rico isso, né? Nos encoraja, né, na verdade. Encoraja demais. A também prosseguir por esse caminho. Amém. Glória a Deus. Isso é muito importante porque às vezes nós temos a impressão, assim, né, que os irmãos que estão compartilhando, os irmãos que estão na frente, são quase super-heróis, né? São pessoas que já nasceram prontas, né? Nasceram com 60 anos, já com 70, né? E não passou por dificuldade nenhuma, deu tudo certo na vida, nada, né? Não teve juventude, não teve desafio, não teve tentação, não teve as dificuldades, mas quando a gente ouve, né, a gente vê a história real dos irmãos, nos encoraja, porque realmente passaram por muitas dificuldades, né? Muitas provações e lutaram para ter o que nós temos hoje, para poder proporcionar a palavra estar fácil em nossa mão por meio dos livros, para lutar por ter as conferências, por ter o alimento diário em nossa mão. Então, nos encoraja
e nos fortalece também a continuar nessa batalha, nessa luta, né? Até eu conto para ti que eu participei um pouco dos bastidores do livro Resiliência, que é a biografia do irmão Dong, né? Sim. E eu encorajo todo mundo a ler esse livro, os jovens principalmente, para saber da história, para saber da luta, para ter o que nós temos hoje. E se a gente lutar também, vai crescer o evangelho, a igreja vai crescer muito mais. Então não se acomode, lute, que você vai vencer também. Esse considerar vossos guias teve uma coisa que me chamou muita atenção, que raramente eu consegui ver nesse tempo de vida da igreja, que foi o irmão Miguel Mar dando risada, muitas risadas. Então, foi uma coisa assim bastante surpreendente, né? Que o irmão geralmente ele tá dando uma mensagem ali bem firme, séria, né? E foi bem assim acolhedor também saber que o irmão ali tá também muitos anos à frente da vida da igreja, é um irmão preciosíssimo para nós. E sobre o livro Resiliência, eu estou fazendo o CEAP aqui em Vitória da Conquista, o CEAP Bahia Sergipe. Que bom. E eu trouxe de casa esse livro. Eu ainda não tive a oportunidade de começar a lê-lo, porém eu emprestei um colega de CEAP e ele está lendo. Então a expectativa é que todos aqui tenham essa leitura também, dessa biografia do irmão Dom. Amém, ótimo. É isso aí. Bom demais. Que o irmão já deixou claro ali no início que o Senhor está formando o exército de jovens vencedores, né? Então, a gente tem que ter essa visão que as batalhas já estão acontecendo. Então, nós temos que estar preparados, fundamentados na palavra do Senhor, né? Para vencermos o inimigo de Deus, né? Então, o irmão teve como base ali o versículo Salmo 110, capítulo 3. Capítulo 10, versículo 3, né? E é um versículo bem encorajador ali, que conduziu também a mensagem. E foi, logo de cara, assim, uma chamada bem forte, né? Para nós sairmos dessa zona de conforto. Com certeza, irmão. Muito rica essa palavra. Gostei muito para começar do tema, paz para lutar. Que é até um pouco contraditório, né? No mundo, muitos falam que a paz só vem pela luta, né? Lutar para ter paz. Ou onde não tem paz... Onde tem paz, não tem luta, né? Ou é um ou outro. Mas nossa luta é pela paz, né? Nós descansamos no descanso de Deus e nós servimos no descanso de Deus. Então isso é muito rico e também temos que abrir nossos olhos. Todos os nossos jovens que servem, né? Que quer servir o Senhor. Até fico feliz de você estar no CEAP aí, sendo aperfeiçoado para servir o Senhor. Melhor escolha da vida, viu? Eu vou te contar uma experiência. Uma vez eu organizei uma conferência com o irmão Dong, em Florianópolis. E eu trabalhei já com restaurante, com eventos, né? Então eu gosto de organizar eventos. Eu já fiz vários eventos, tudo quanto é tipo. E só não tinha feito velório, eu fiz velório também. Já até Eita! fiz. Fiz de tudo sem imaginar de evento. E num certo momento eu me peguei assim, trabalhando em mim mesmo, conduzindo a reunião como se fosse, né, um trabalho. E no final deu certo, os irmãos elogiaram a organização e tal. Mas o Senhor falou para mim assim, quanto tempo faz que você não para orar 10 minutos? Você trabalhou muito esses 4 dias, direto, sem dormir, não comeu direito, tem dia que não jantou, e a conferência aconteceu. Mas e a sua presença? Quanto tempo que eu não tenho, né? Então, na verdade, servir o Senhor, na verdade, está na presença dEle. É no Santo dos Santos. Ali nós temos paz. E ali, né, que assim, não, vamos só descansar, né? Tem um hino antigo que eu fiz CEAP, né, em 2002. Já faz um tempinho, né? Mas tinha um hino lá que falava assim, que fala ainda, né? Um hino, não sei se você conhece. Assim, eu só quero estar em meu Jesus e não sair por nada. Conhece? Quero sair por nada. E tinha o pessoal que cantava brincando assim, ó, eu só quero estar em Jesus, eu não quero sair por nada, quero só ficar aqui no quarto, né? Quero só estar em Jesus, né? Mas na verdade, esse não sair por nada não é não sair, ficar deitado. É não sair da presença do Senhor, porque ali há a verdadeira força, né? Ali há a verdadeira glória. E ali há poder de verdade para lutar. Então o poder está na presença do Senhor. O poder de Deus está na presença do Senhor. Então
esse Paz para Lutar é muito legal, né? Muito, muito legal esse título, com certeza. Também o irmão falou que nós estamos sendo alinhados, né? E pela misericórdia do Senhor, nós podemos ver que, mesmo com essa pandemia acontecendo, foi um marco e um avanço para a igreja, né? Porque todas as igrejas estão seguindo a mesma palavra, estão ouvindo ali o mesmo falar dos irmãos, então todos estão sendo alinhados de fato, né? Então isso é maravilhoso, o amor do Senhor por nós, pela igreja, né? Virou uma oportunidade muito grande as igrejas né, estarem recebendo a mesma palavra. Até o irmão Miguel deu uma palavra para a igreja de Ribeirão e mostrou uma charge assim, né? Satanás, com a figura de Satanás rindo, que tinha acabado as reuniões da igreja, né? Mas a outra parecia como se fosse um anjo, né? Uma figura de Deus, falou assim: na verdade, todas as casas viraram igrejas. Houve essa união, esse dispensar da palavra, essa união global, glória a Deus por isso, né? E nessa mensagem ainda, Paz para Lutar, eu achei muito interessante porque Israel, né, o povo de Israel ficou no deserto, ficou ali no Egito 400 anos escravizados, né? E por mais que eles, né, tivessem o Senhor, tivessem a visão, muitos, né? Mas eles estavam acostumados com as coisas do mundo. E quando eles saíram para o deserto, falei: e agora? O que nós vamos comer? E agora? Cadê a água? Né? E agora? Vai ficar frio à noite, cadê a luz? Cadê o fogo? Só murmuração, né? Sumiu tudo em volta de mim, né? No Egito tinha os chicotes, mas tinha galinha, tinha o pão, né? Tinha casinha. E agora não tem mais nada, né? Mas Deus foi mostrando para ele, né? O maná caiu do céu, né? À noite tinha uma coluna de fogo que iluminava e esquentava o povo. Da rocha saiu água. Então, na verdade, o que Deus quis fazer ali não é só suprir fisicamente naquele momento, quis mostrar que a partir daquele momento eles iam viver pela fé. Deus é o supridor, né? Como Adão no início do Jardim do Éden, tudo ali Deus dava tudo para ele, né? Então nós temos que aprender a sair desse viver do mundo, né? De coisas, e se apoiar em coisas, em ter, né? No físico, e entrar na dimensão da fé, onde Deus é tudo, né? Deus nos supre totalmente. Glória a Deus. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E eu nunca tive uma visão sobre esse versículo tão grande depois dessa mensagem. Porque tem diferenças, né? Chamados são muitos, escolhidos poucos, mas tem os fiéis, que são bem menos, né? Então ele deu exemplo ainda de Judas, que Judas foi chamado, foi escolhido, porém não foi fiel, né? Traiu o Senhor. Chamado, escolhido e fiel. E eu vejo que o Senhor nos chamou, né? Tem nos escolhido, nós temos que permanecer fiel. E realmente Judas na última hora ele não foi fiel. Então é um alerta para nós, né? De honrar o chamamento, honrar a escolha do Senhor, né? A gente para pensar assim, o que Deus tem mostrado para nós, onde Ele tem nos inserido. Puxa, homens anelavam estar podendo ouvir essas palavras, e não só ouvir, mas entender, né? Compreender com o Espírito. Porque muitos podem até ouvir, mas não tem que ter olhos e ouvidos espirituais para poder compreender, né? Exato. Então, Senhor Jesus, e até na sequência da mensagem 1, essa fidelidade o Senhor trabalha em nós. Muitas vezes fala: puxa, mas será que eu vou conseguir ser fiel até o fim, né? A fidelidade, ele trabalha em você, trabalha em mim, pelo Espírito. O poder de ser fiel, né? A capacidade de ser fiel, ele trabalha em nós. Tem a diferença ali, né? Que os chamados, eles são pessoas que já se contentaram apenas com a salvação e em ser regenerados, né? Os escolhidos, eles querem avançar com o Senhor, então devem fazer uma escolha. E os fiéis é aqueles que perseveram mesmo, né? Perseveram até o fim, pratica a palavra profética, né? Também ali sai mesmo assim para fazer, evangelizar, né? Na verdade, não desapega do Senhor em momento algum, é todo o tempo joelho no chão, oração, né? Então nós devemos ser fiéis, nos espelhar neles, né? Porque o Senhor precisa de nós, o Senhor precisa desses fiéis, né? Para trazer de volta.
Então nós devemos perseverar nisso aí. Esse é o tema da conferência, né? Perseverar. Perseverar até o fim. O irmão Ami, né, como coordenador do CEAP, então eu me senti em casa um pouco nessa mensagem, porque é encorajamento todo o tempo, né, que devemos ouvir a palavra, não só ouvir, né, entendê-la, não só ouvir e entender e praticá-la, pôr em prática. E o CEAP é o melhor lugar para você pôr em prática a palavra que você ouve e entende, porque tem várias experiências de comportagem dinâmica, né, que a gente sai aqui todos os dias com as precauções, né, devidas, mas o Senhor também tem trabalhado nisso, né? Porque as pessoas têm recebido o Evangelho, têm recebido ali as literaturas, mesmo em meio a dificuldades, elas estão ali quebrantadas um pouco, né? Posso dizer assim. Importante, né, dessa mensagem, também uma dos pontos fortes que o amigo quis passar, que até o gostoso e o importante é a prática, né? Mas ouvir, entender e praticar, né? Praticar. Imagine Paulo, né? O apóstolo Paulo. Depois de tudo que ele viu, se ele ficasse só em casa, né, estudando, imagine, né? Mas ele fala assim, né? Ai de mim se não pregar o evangelho. Muitas vezes eu via esse ai de mim como se fosse assim uma condenação, uma obrigação, sabe? Mas assim, a alegria que ele tinha em ver o brilho das pessoas, né? Os olhos das pessoas brilhando quando recebia o Senhor, quando a igreja está sendo edificada, quando os irmãos ganhavam Cristo. Isso aí não tinha preço. Ele passava por tribulações, até por perigo de morte, naufrágio, açoite, era preso, mas estava louvando o Senhor. Por quê? Porque a alegria de levar a salvação, de ver as pessoas ganhando Cristo, isso não tem nada que se compare, entendeu? Então isso é rico demais. É o extremo da felicidade ser usado pelo Senhor para levar Cristo para as pessoas, sabe? E eu ganho muito com isso, gosto muito disso e encorajo você também a praticar. Até eu sou um com o irmão Pedro, assim, às vezes o irmão Pedro compartilhou isso já, às vezes pegava um Uber, um táxi ou na fila de algum lugar, olhar para a pessoa assim, né? Eu acho que ela não vai querer oração não, acho que ele não tá afim, né? Ixi, mas pergunta, né? Ou não, você já tem esse véu sim, né? Posso orar por você? Deixa soltar, deixa aí. Deixa soltar. Né? Deixa essa frase sair da sua boca. E a pessoa, puxa, pode orar por isso, orar por aquilo. Talvez alguns não queiram, não tem problema, né? Não se sinta derrotado por isso ou menor. Muitas pessoas vão querer, né? E também, como eu te falei, eu tive comércio muitos anos assim no varejo e vendia o dia todo, né? Recebendo, atendendo pessoas. Mas quando eu punha às vezes no fim de semana, às vezes, né, algum momento, o livro na mão de uma pessoa, nossa, a alegria é muito grande de saber que aquela palavra vai estar na casa dele, ele vai poder ler, desfrutar, aquilo vai poder chegar a muitas pessoas, né? Então, o gostoso é praticar. Imaginem você, né, marcar um futebol, ou as irmãs um vôlei, ou as irmãs jogam um handebol, talvez, né? Aí beleza, marcou o futebol lá domingo à tarde, 4 horas da tarde. Aí fica no aquecimento, às vezes é aquela quadra alugada, né? Que é 1 hora aluguel, né? No sintético. Aí aquece, exercício para lá e para cá, chuta a bola um pro outro, pro lado. Aí quando viu, bateu o sinal lá, acabou o tempo, só aqueceu, não jogou. Você acha que o pessoal vai ficar feliz, né? Vai começar, o que é isso, cara? Vamos jogar a bola logo, gostoso é jogar, não é só treinar, né? Então, é muito bom treinar, aperfeiçoar, conversar, explicar, mas o gostoso é ir praticar. E é algo incrível, né, a comportagem dinâmica, porque você vê que realmente é o trabalhar do Senhor. Então, acontece experiências assim que a gente fica, meu Deus do céu, como é que aconteceu isso? É o Senhor mesmo que faz, né? Então, a gente também deixa claro sempre que depois da oração, o livro é a porta de entrada para a salvação de toda a família. Então, se eles adquirirem ali, eles vão receber essa vida, vão entender o que a gente está querendo passar. Então isso é algo maravilhoso, porque é uma batalha espiritual, né? De fato. Não é fácil, você viu, Senhor, não é fácil. Mas a gente olha para Paulo, né? O apóstolo Paulo, como o irmão falou aí. Sofreu tantas coisas, tantas coisas, e nós aqui, posso dizer que não passamos nada parecido. E a questão do posso orar por você é engraçado, porque de tanto você falar, você acaba
vendo uma pessoa de frente para você e se deixar você estar abordando todo mundo, independente se ela vai aceitar ou não, mas a pergunta tem que sair, fluir naturalmente. Essa aí Rapaz, é forte. Fugimos de ser deixado e trabalhar para ser tomado pelo Senhor. Para pensar você, né? Muitas pessoas, para você gosta de rotina, as pessoas vão falar, não gosto de rotina, gosto de fazer outra coisa. Mas na verdade, para pensar, você cria uma rotina que você gosta, né? Muitas vezes o seu dia a dia é uma rotina que você criou que satisfaz ali você, entendeu? Mas assim, a gente cria um conforto que a gente não avança. Então a gente tem que mudar esse hábito, entendeu? Né? Até eu tenho falado aqui nas mensagens para os jovens que muitas vezes o nosso hábito de manhã é acordar e já pegar o celular. Já pega o celular, já vai ver mensagem que te mandaram, já vai ver a vida dos outros na rede social, vai ver as notícias do mundo. Bom, então você abriu a porta do seu dia para as coisas de fora, você está preocupado com as coisas de fora, entendeu? Mas pare com, né? Tire esse hábito, tire essa rotina e abra seu coração para o Senhor. Os primeiros momentos do dia é você e Deus, dê o melhor para você. E espiritualmente não é diferente. A gente muitas vezes fala, fica esperando o sentimento, né? Eu tô aqui no sofá, quando tiver o sentimento de começar a ler a Bíblia, eu vou ler, né? Irmão, até na mensagem anterior me comentou, né, que a conta de luz, se você não pagar, vai cortar, você tendo sentimento ou não, né? Você tem que ir lá e pagar, né? Então, se a gente tiver assim a disciplina de buscar o Senhor de manhã, né, de parar para ler a Bíblia, você vai ver quão gostoso é. A princípio é uma luz espiritual, sabe? É mais fácil deitar, ficar no Facebook vendo vídeo, ou ficar na televisão vendo YouTube, Netflix. Você dá uma força inicial, é uma luta inicial no começo, mas depois você vê quão gostoso que é no final. Nessa mensagem ficou muito forte a questão da visão e da comissão, né? Visão e comissão. Gostei muito daquele exemplo daquela nadadora, né? Que percorreu lá, se eu não me engano, 26 milhas, né? Depois me corrige aí. Ela é o recorde mundial, isso em 1900 faz um tempinho já, né? 1930, 40, não sei. Sim. E beleza, ela começou a nadar, estava preparada para isso, nadando, e os barcos em volta dela. Aí de repente veio uma névoa muito, muito grande, né? Veio uma neblina e tampou a visão dela, não conseguia ver mais o final, a terra seca lá, né? Do outro lado do mar. Pare para pensar um pouco. A neblina muda alguma coisa na água? Né? Muda nada. Ela estava no meio da água lá, a neblina não vai mudar nada, ela já está dentro da água já, né? Mas fez ela perder a visão final. E ela não tendo a visão final, ela falou assim, puxa, será que eu estou longe, será que eu estou perto? Falta muito, né? Não paro, estou cansada. No fim ela parei, não aguento mais. E faltava 1 milha para ela completar, né? Mas ali 20 e poucos minutos ela ia conseguir chegar. Então é importante ter a visão final, entendeu? É importante saber aonde nós estamos indo e aonde nós vamos chegar. Então essa visão da volta do Senhor, da edificação da igreja, tem que estar queimando em nós, né? Sim, amém. Só que assim, muitos sabem a visão, se você pedir para explicar, explica certinho, explica o Apocalipse, explica a edificação da igreja e tal, mas não vive, né? Tá como os escribas, os magos do Oriente. Eu gosto muito dessa história, né? Os magos do Oriente não sabiam nem o que é direito, mas viram a estrela e foram. Aí chegou lá, cadê Jesus? Foi perguntar para os escribas falaram certinho onde que estava, mas os escribas não foram. Imagine, né? Chega a pessoa, puxa, verdade, Jesus vai nascer aqui. De vez em junto com os magos não foram. Explicaram, sabia tudo, entendiam e não foram ver Jesus. Mas os magos, né, os reis magos lá da Bíblia, você vai ler ali em Mateus, sabiam um pouco, não sabiam onde estava Jesus direito, mas eles viram e foram. Então vamos ser esses que vão, né? E para você dia a dia prosseguir, o importante é a comissão. A comissão é a presença do Senhor. Como diz aquele hino,
O que me encoraja não é o galardão, mas as tuas mãos feridas, né? Amém. As mãos na cruz, o amor do Senhor. Não é só ganhar uma coroa no final, mas o amor do Senhor por mim, que me encoraja todos os dias. Tem uma história puxando a outra, né? É bom demais falar sobre a palavra. Mas tem uma história do missionário, ele foi para a China, teve uma visão, foi para a China, e ele começou a traduzir a Bíblia para o chinês, sabe? Em mais de 10 anos ele conseguiu pregar o evangelho para 2, 3 pessoas na China, né? Mas ele morreu, mas ele traduziu a Bíblia para o chinês. Ele não sabe tudo que aconteceu depois. Eu fico pensando assim, o que motivou ele a perseverar dia a dia se as pessoas não iam sendo salvas, né? Mas o amor do Senhor com ele todos os dias fez ele perseverar e traduzir a Bíblia, né? Então a gente, dia a dia, tendo a presença do Senhor, a gente vai até o fim. E até o irmão Marco Melo compartilhou uma palavra, quando eu era adolescente ainda, né? E me guardou, e foi rico, né? Que muitos jovens falam, não, o Senhor vai voltar, vou largar tudo para cima. Leve isso diante do Senhor. No seu trabalho, no seu estudo, né? Quando você está estudando, seja na faculdade, no colegial, no seu trabalho, estude e trabalhe como se o Senhor fosse voltar daqui 100 anos. Mas viva espiritualmente como se o Senhor fosse voltar amanhã. Não é receita de bolo, cada um tem um chamado especial. E não vá no chamado dos outros, né? Se o Senhor te chamou, né? O Senhor chama pessoalmente. Nesse ponto, cada filho é filho único, né? Então, o Senhor te chamou, vá até o fim. Se o Senhor chamou para 1 ano, 2 anos, para a vida toda, amém, né? Se o Senhor te chamou especialmente para determinado trabalho, para nesse trabalho você servir o Senhor parcialmente ou na sua profissão, louvado seja o Senhor. Mas ouça do Senhor essa visão. Independente do seu chamado, viva como se o Senhor fosse voltar amanhã. Viva queimando o espírito. Você vai ver como vai ser poder na sua vida. Você vai ter uma vida vitoriosa. Você vai vencer as situações adversas pelo poder do espírito. Não é um pensamento positivo, não é uma motivação, mas é você vivendo no espírito, invocando o nome do Senhor. Não sabemos a hora nem o dia, né? Mas temos que estar preparados e aguardando a chegada do nosso Pai Celestial. Conhecer o inimigo e conhecer a si mesmo. Bem forte. E o irmão falou ali, né? Do arcanjo, né? Que era o mais belo, era o mais poderoso. Ele descobriu que o Senhor ia precisar de alguém para ajudar a governá-lo. Aí ele se inchou, achando que seria ele, né? Porque ele era o bom, era o bonitão do negócio. Só que aí o Senhor foi e deu uma volta nele, né? Porque o Senhor falou que o filho dele, que seria, né? Que ele iria enviar o filho dele aqui para a terra. E seria esse. E olhando aos olhos, assim, externos, o arcanjo era o mais preparado, ele era o mais belo, né? Assim, aos olhos humanos e tudo. Mas o Senhor Jesus, quando veio para a terra, ele desceu no corpo de uma pessoa simples, né? Não tinha uma beleza, assim, excepcional. Mas no livro Fundamentos da Fé Cristã fala até sobre isso, né? O que fazia Jesus atrair tantas pessoas, né? Aí fala que um magnetismo interior que atraía essas pessoas, né? Verdade, muito importante essa mensagem. E como você disse, Jesus tomou um caminho contrário ao arcanjo da luz, né, de Satanás. Caminho da humildade, se esvaziar. E isso fez ele ser aprovado pelo Pai. E até esse título, né, Arte da Guerra, vem daquele livro, né, de um general. E bem interessante ali a introdução, que ele fala assim que se você se conhecer e conhecer o inimigo, não vai ser surpresa o resultado de 100 batalhas, né? Se você se conhecer e não conhecer o inimigo, você pode ganhar uma, vai perder a outra, e aí vai. Agora, se você não se conhecer e não conhecer o inimigo, vai perder todas as batalhas, né? Então, essa questão do orgulho é muito sutil e está inerente em nós. Muitas vezes, né, como você falou da beleza física ou da inteligência, né? Às vezes nós temos aí um dom natural que Deus nos deu, e isso é motivo de orgulho, né? A gente se acha melhor que as pessoas. E também a sociedade hoje está construída em torno disso, né? Em de ter
na frente do ser. E isso sempre foi assim. Muitas vezes as pessoas lutam não para ter um carro que anda bem, mas um carro que seja mais bonito do que o do outro. Ele não quer só um tênis de qualidade que dê para ele andar confortavelmente. Ele quer um tênis de qualidade, mas que a marca mostre que é melhor que a outra, né? Isso, da mesma exatamente. forma o celular, da mesma forma a roupa. Uma vez eu vi um palestrante assim, achei interessante. Ele falou assim, vamos supor que um vírus aí acometesse a humanidade e todo mundo ficasse cego. Todo mundo ficou cego, né? Ninguém está enxergando mais nada. Mas as pessoas conseguiram se organizar, né? O homem conseguiu se adaptar e continuou vivendo. Mas você não ficou cego, você é o único da Terra que não ficou cego. Beleza. Continua trabalhando, continua estudando, tudo. Sendo só você enxergando e todo mundo cego, você ia se empenhar tanto, ia gastar tanto dinheiro em comprar uma roupa cara, sendo que não tem ninguém para mostrar, né? Você ia lutar tanto para ter um celular da marca tal, ou um tênis da marca tal, ou um carro da marca tal, se não tem ninguém para mostrar, ninguém tá vendo. Aí mostra a realidade, se você precisa mesmo daquilo, porque aquilo é bom para você, ou se é para mostrar, né? Então você vê que o mundo gira em torno disso. E até então, a sociedade vivia assim, mas agora piorou dos anos para cá, meu. Agora tem a tal das redes sociais, né? E todo mundo mostra foto com o negócio novo que comprou para mostrar para os outros lá que tá por cima da carne seca, né? Tá por cima dos outros. Tô na casa da minha tia aqui no interior, comendo aquele frango assado domingo, aquela macarronada, né? Me divertindo. Lá no Santo Antônio do Jesus, que é na Bahia aí, né? Uma cidade aí perto. É isso. Tô aí, na boa, me divertindo com a minha família, aquele frangão assado. De repente eu abro o Facebook, abro o Instagram, minha amiga tá na Disney. Pô, né? Mas como assim? Ela tá na Disney, eu tô aqui, né? Aí aquilo que tava gostoso já passa a não tá mais, porque o gostoso na cabeça, né? Parece que tá lá na Disney, né? Isso. Vendo o ratão gigante lá. Rato que mais tem aqui no Brasil, não precisa, né, ver o rato lá. Aí ele fala, não, mas tem o Pateta, mas Pateta tem um monte aqui também, né? Espalhado aqui. É um monte. Então, a rede social virou negócio de ter, eu tenho mais seguidores, as pessoas gostam mais de mim, e eu mostro que eu sei mais, que eu posso mais. Então a sociedade é construída em torno do orgulho, mas por trás há vazio, por trás muitas vezes a depressão, a dependência de droga para poder, né, suprir aquele vazio, porque você mesmo sabe que você postou a foto ali sorrindo, mas aquele sorriso por dentro não existe, né? Só Jesus pode dar o sorriso, a alegria verdadeira. Então a mensagem aqui, né, um dos itens fortes dessa mensagem é não por esse caminho de orgulho, né? Muitas vezes você se orgulha servindo ao Senhor. Não, mas, pô, eu já tenho tantos anos aqui servindo, tenho experiência, a minha opinião tem que valer mais que a dos outros, né? O que eu acho é melhor, eu sei fazer. Jesus não tomou esse caminho. Jesus tomou o caminho de cruz. E só que o Pai direcionava, ele fazia. O inimigo quer nos devorar, né? Então nós temos que ficar espertos. E o Senhor precisa de nós, nossa contribuição para esse filho ser gerado, né? Então nós precisamos estar todo o tempo ali alinhado nos caminhos dele. E ele disse até que a gente pode saber que existe caminho, mas não adianta nada a gente só saber. A gente tem que andar, a gente tem que prosseguir nesse caminho. Verdade, isso aí não adianta saber que existe o caminho. Eu até anotei essa frase. Temos que andar nesse caminho, né? Então, assim, o vencedor, ele erra, não é um super-homem. Ele vai errar, vai tropeçar, vai pecar. Isso. Mas o importante é aplicar o sangue. Mas, assim, o que Satanás está fazendo na cabeça da humanidade, dos jovens, e quer fazer nos cristãos também, é tirar a referência do certo e errado. Não, eu não pedi perdão porque eu não fiz nada errado, né? Isso aqui, né, tirar a consciência do pecado. Entendeu? Nós ficamos frios, tristes, né, para baixo, nem sabe por quê. Porque passou, né, você tá pecando e acha que tá tudo bem. Então, que isso não aconteça na sua vida. Volte ao Senhor, né, aplique o sangue, não cauterize a sua consciência. E outro item é a palavra do testemunho, né? A palavra não é porque que eles venceram, por causa da palavra do testemunho que deram.
E até eu gravei muito assim uma vez servindo, visitando os irmãos da Inglaterra, né? No Bucafé lá, já fui para lá, vou para lá algumas vezes, suprir os irmãos lá. E ser suprido, né? Servir ao Senhor, né? com os irmãos. E uma inglesa nativa falou assim, na comunhão, né? Ela falou assim, ó, nós conhecemos a Bíblia há mais de 500 anos, né? E não precisamos de alguém que explique a Bíblia, precisamos de alguém que viva a Bíblia. Queremos ver alguém vivendo isso. E quando você recebe a palavra, né, por mais que você, puxa, eu não consigo praticar isso, mas não é questão de você conseguir ou não. Ore aquela palavra ao Senhor, devolva a Ele o encargo. Deus te deu um encargo, Amém. Por exemplo, de perseverar, de ser um vencedor. Falei, Senhor, eu em mim mesmo não consigo perseverar, talvez eu não consiga ser um vencedor. Me ajude. Você devolveu o encargo ao Senhor, você orou a palavra ao Senhor. Aí abriu a porta para você vencer, entendeu? É como os 10 mandamentos. Deus deu os mandamentos para o povo de Israel e falou, puxa Deus, é o teu padrão muito alto, mas eu tô aqui, sou seu povo. Deus ia conduzir eles. Eles quiseram praticar e não conseguiram, né? Então essa conferência, essa palavra que você ouviu, abra seu coração e tudo que você ouviu e desfrutou e ganhou luz, ore de novo ao Senhor. Fale, Senhor, me ajuda a perseverar, me ajuda a praticar, me ajuda a ver os pecados, né? Me ajuda a ter paz em meio à luta, me ajuda, né? Olha a palavra, louve o Senhor com a palavra, você vai ver que você vai abrir a porta para Deus começar a operar a palavra em você e você praticar. Isso é riquíssimo. Amém. Amém. Isso é operar do Espírito. Passou rápido essa comunhão, né? Mas graças a Deus o Senhor nos conduziu aqui, né? Amém. E foi muito bom. Aprendi demais aqui, experiências com o irmão. E agora vamos chamar uma tag, né? Que chama Bate-Bola, Jogo Rápido. O bate-bola, jogo rápido, funciona assim. A produção vai falar algumas palavras, né? Pra gente, pra eu e o irmão Lala. E nós vamos contar experiências que tivemos com essas palavras aqui que eles irão citar. E eu quero aproveitar e pedir ao pessoal, se estiver gostando aí da conversa, do compartilhar, da comunhão, para curtir, quem não curtiu ainda, se inscrever, quem não se inscreveu, comenta no chat aí também as suas experiências com essas palavras que nós vamos ouvir aqui e compartilhe. Jesus é o Senhor. Vamos lá, primeira palavra, salvação. Salvação, eu vou começar essa. A salvação, quando o Senhor me chamou, né, de volta, porque eu tive um tempo afastado. Então, foi um chamamento assim que hoje eu honro todos os dias e agradeço ao Senhor por isso. Amém. Glória a Deus. Olha só, eu lembro quando eu nasci num lar cristão, né? Mas não era da vida da igreja, era um grupo cristão. E eu lembro que eu tinha 7 anos, eu ia na escolinha da igreja lá que meu pai ia. E eu lembro que era uma irmã, falou assim, né? Eu lembro que ela era meio gordinha, tinha uma clã, falou assim, você quer receber Jesus? Né? E eu falei, hoje eu quero. Eu lembro marcou pra mim esse dia. Eu tinha 7 anos, eu levantei a mão e orei com ela, sabe? Mas, né, continuei, claro, como criança e tal. Com 11 anos, meu pai conheceu a vida da igreja, na cidade que eu morava, Limeira, interior de São Paulo, na cidade que eu nasci, né? E beleza. Aí depois de 1 ano e meio, 2 anos, comecei na conferência de adolescentes. E com 15 anos o Senhor tocou em mim, numa mensagem na conferência de adolescentes, sabe? O tema da conferência, a grande expectativa do universo. Nesse momento o Senhor me chamou, me tocou, me tirou os véus, né? Pra ter uma ideia, a conferência de adolescentes, jovens, era metade do centro de convivência, que é hoje, né? Então, salvação, isso me lembra salvação. A próxima palavra, livramento. Livramento, eita, essa teve várias experiências. Eu lembro uma vez, eu era adolescente, tem tempo, é uma história até engraçada, porque eu tinha mania de brincar de esconde-esconde, assim, né, com o pessoal. Aí uma vez eu fui escondido no ônibus, o ônibus tava lá, eu escondi, com a porta aberta. Só que tinha um botão que fecha a porta, né? Na verdade, automático. Só que nisso aí, a gente brincando, acabou a brincadeira. Falei, eu vou
fechar a porta e sair correndo para ver se eu consigo fechar a porta do ônibus aqui. Nessa eu bati no botão, corri e fiquei preso na porta. Ó Senhor Jesus, fiquei preso ali, veio vizinho, veio mulher chorando, pessoa desmaiando. Mas assim, eu era bem magrinho, eu sou magro, mas eu era pior. Então a porta ali tinha uma pressão enorme e teve gente que pensou que eu ia morrer naquela hora ali, mas o Senhor foi, livrou, chegou umas pessoas ali, puxaram e eu fui salvo daquele ali. Não era meu dia aquele dia. Beleza, hein? Livramento assim de acidente, bastante já também. Uma vez, por exemplo, a gente ia numa cidade, numa conferência, aí paramos o carro no acostamento para poder pegar um irmão. Eu saí do carro e fui conversar com o irmão, sabe, no motorista, né, na janela dele assim, que tava na pista, mas tava um pouquinho longe da pista. No que eu saí e voltei pro meu carro, passou em 3 segundos, passou um caminhão, levou a lateral do carro inteiro, assim, sabe? Eita! Se eu tivesse ali, 4 segundos antes, não estaria aqui agora, né? Não estaria contando a história. Não estaria contando nem a história. Próxima palavra. Responsabilidade. Os serviços são uma responsabilidade, né? Então, Amém. eu sirvo aqui no serviço de projeção na vida da igreja. Então, a responsabilidade que eu tenho que ter, né? Também é um dom que o Senhor deu, né? Então, eu tenho que exercitá-lo. Então, é uma responsabilidade, assim, que eu honro todos os dias. Agradeço também aos irmãos que me incluíram por isso. E até sobre isso, eu conversei com os staffs na conferência passada de jovens, né? Até um abração para os staffs aí. Mandaram bem na conferência online agora também. Todo mundo achou, não vai ter staff, e tiveram mais ainda, né? Então eu falei para eles assim, olha, eu não vamos estar cobrando vocês aqui como um trabalho, né? Ou, né, como se fosse um funcionário. Mas como é pro Senhor, eu espero que a responsabilidade e o compromisso seja muito maior que um trabalho, muito maior que uma faculdade, porque é para Deus. Qual a primeira experiência que vem na sua cabeça? Despertar. Despertar. Qual foi aquele momento que você falou, despertou? Sim. Aquele clique que você falou, opa, não posso ser mais o mesmo, tem que mudar. Todos os dias eu tenho esses cliques aqui no CEAP. Então todo dia tem uma palavra, quando não é na mensagem dos irmãos, é na leitura do alimento diário. Eu também, sempre quando volto ao Senhor é a hora de despertar, né? Como eu falei, a gente cria uma rotininha que a gente gosta e fica naquela, que até a vida da igreja faz parte em algum sentido, né? Tem as reuniões, fim de semana, tem o domingo, mas o meu conforto é meu conforto, né? O Senhor vai até aqui, então era despertar disso, desperta aí de ficar deitadão aí, despertar e tomar posse que o Senhor quer dar pra nós. Medo. Rapaz, eu tenho medo de sair do viver da igreja, eu tenho medo. É o único medo. Até sobre isso você falou, eu lembro de Mateus, né, 24, que fala ali que o amor se esfriará de quase todos, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, né, tema da conferência. Então tema o seu amor, né, se esfriar, né, e não fala ali apagar, fala esfriar, porque é proximidade. Se você está perto do fogo, você está quente, se você está longe, você está frio. Então você está perto do Senhor, seu amor vai estar quente, vai estar queimando, entendeu? Se você começar a se afastar, trocar o Senhor por outras coisas, o amor vai esfriando. Então eu tenho medo de meu amor esfriar e a iniquidade entrando e você tá vivendo no meio do pecado e não perceber isso. Então isso é muito perigoso, né? Isso aí não tem idade de vida, a igreja tem tempo de serviço, isso pode acontecer com qualquer um. Então está queimando o espírito. Última palavra, e o que vem na cabeça de vocês? Qual é o primeiro sentimento que vem quando eu falo 110%? 110%. Conferência de Jovens 2019. E de lá pra cá é 110 o tempo todo. 110 é viver intensamente, né? Viver tudo aquilo que Deus quer para nós, tomar posse do Espírito e tá queimando, não só se contentando em fazer coisas, né? E tá fazendo tudo certinho, mas viver intensamente. Agora vamos chamar as pepitas da semana, né? As pepitas da semana são pequenas porções, dicas de versículos
coisas assim, né? Que eu e o irmão Lucas separamos para todos desfrutarem durante a semana. E elas estarão no link na descrição, tá embaixo. E também terá uma playlist com hinos que escolhemos, né? Com o tema Perseverar até o fim no Spotify. E eu vou falar as minhas pepitas, depois o irmão vai falar as dele. E eu separei 3 versículos, né? Encorajadores, assim, para todos os jovens, todos lerem, assim, ler, orar mesmo. Que são encorajamentos mesmo, para a gente prosseguir nos caminhos do Senhor. E o primeiro é em 1 Tessalonicenses 5, 16 ao 20, que fala orar sem cessar, que o irmão Amir falou na mensagem dele. E o segundo é 2 Coríntios 3, 5, que fala que não temos capacidade nenhuma, né? Que a suficiência nossa vem de Deus. E também 2 Timóteo 4, 5, que fala para nós cumprirmos nosso ministério, de ser um evangelista, cumprir cabalmente o ministério. E também eu tenho a dica de um livro que eu estou lendo, que fala sobre a experiência de Pedro e Jó, que é o Ser como Deus em Vida e Natureza. Temos aqui na cooperativa e nas ruas também estamos vendendo, na comportagem. E alguns dos hinos que eu separei, vou falar 2. Um é Irresistível Visão, né? Que fala: a visão que recebi tudo mudou e tem mudado, graças a Deus. E o outro é de André Valadão, que fala: meu filho, não temas. Ele fala: eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Bastante pepita, hein? Essa semana eu tenho chutado no modo especial o alimento diário, sabe? Olha só, aqui na minha cidade, que estou morando aqui em Hortolândia, como não estão tendo as reuniões presenciais, as reuniões são online, né? São pelo Zoom. Então, mas assim, durante a semana, o irmão que vai compartilhar a mensagem, ele manda um áudio para a igreja com o que ganhou do dia do alimento diário, entendeu? Com o que dá uma sequência do alimento diário e desfrutando um pouco assim o que ganhou, 7 minutos, 10 minutos. E isso eu queria também deixar de encorajamento, porque uma coisa é você ler, eu sempre leio o alimento diário normal, né? Leio os versículos e tal, mas como agora eu tive que falar essa semana, eu li mais uma vez e fui anotando o que eu ganhei, entendeu? Então, eu ganhei uma pepita a mais, né? Só lembrando que as pepitas da semana estará na descrição do vídeo e a playlist do Spotify também com o tema Perseverar até o fim. Então não deixem de escutar os hinos que separamos para vocês lá. Agora vamos chamar a tag que é o compartilhar dos irmãos, que é a tag Eu Ganhei Que. E assim como foi no último Tira a Sandália, a tag vai funcionar assim: alguns compartilhares de alguns jovens sobre a conferência Perseverar até o fim. Vamos ouvir. Amém. Nessa conferência eu ganhei muito da mensagem número 4. Um será tomado, o outro deixado. E nela o irmão cita, algumas atitudes de um vencedor. E para mim cada uma dessas atitudes está meio que interligada, uma meio que depende da outra, uma leva a outra. A primeira atitude que ele citou e que chamou muito a minha atenção foi sair da tradição, sair da sua zona de conforto. E ele lançou uma pergunta bem assim: o que tem te segurado? Então, Senhor Jesus, o que tem nos segurado? São coisas externas? São coisas internas? O que tem nos segurado de seguir o propósito do Senhor, de seguir a vontade do Senhor para nós? Ele citou várias outras e uma que também me chamou muito a atenção foi quando ele falou assim: quando a gente pedir algo para o Senhor, para a gente pedir uma revelação. Porque a gente tem mania de pedir e muitas vezes a gente não para entender o que o Senhor queria, o que o Senhor queria nos falar. E eu achei muito interessante, achei assim incrível. E outra questão foi a questão das distrações, em como a gente não deixar o fogo cessar, que ele falou, né? E ele falou que a gente tem muitas distrações e que isso nos tira do nosso foco, que é o Senhor. Então, Senhor Jesus, que nós possamos também buscar a palavra, estar junto em oração, porque cada uma dessas coisas, uma leva a outra, e cada um desses itens é o que nos faz perseverar para estar perseverantes até o fim. Jesus é o Senhor. Duas coisas que eu queria falar sobre a primeira mensagem, que foi Paz para Lutar. No começo, o irmão mostra, o papel do embaixador, a importância de um embaixador,
e esse papel foi dado a nós, mas para que isso possa acontecer, nós precisamos nos reconciliar com Deus. Essa reconciliação, o próprio Deus criou com o homem, né? E ele até fala, é como se um exército infinitamente superior buscasse um acordo com um exército numericamente inferior. Uma coisa totalmente ilógica, mas a gente sabe que as coisas de Deus não são lógicas, né? Mas ele também fala a postura que a gente deve ter diante das coisas de Deus, né? Quando nós vamos falar com o Senhor. Daí ele mostra isso aqui, diz assim: o fariseu em pé fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Aí já o cobrador ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. É importante que a gente reconheça a nossa condição, né? Porque apesar de acessível, Ele ainda é um Deus infinitamente glorioso. Então possamos ir com um coração de humildade diante do Senhor. Bom, o que eu ganhei bastante com essa conferência, com essa mensagem, foi que o quê? Antes nós éramos o quê? Inimigos de Deus. Mas hoje nós fazemos parte, nós compomos o exército de jovens santos. Isso tudo por quê? Porque Deus, aquele onipotente, onipresente, onisciente, que habita o mais alto dos céus, Ele deixa sua majestade e roga a nós, a criação, para o quê? Para ter reconciliação com Ele. Então, Ele reconcilia Ele consigo mesmo através da obra redentora de Jesus Cristo, ó Senhor Jesus Cristo. Através da obra redentora de Jesus Cristo, Ele verte seu sangue por nós, através do seu amor na cruz, e Ele rasga o véu adentro do Santo dos Santos e nos permite hoje ter comunhão, ter plena comunhão com o Senhor. Então essa é a comissão que o Senhor tem para nós hoje, que é o que guardarmos essa posição de estarmos em plena comunhão com Deus, seja no seu lar, seja na sua escola, seja na sua universidade. E para isso a gente tem que invocar o nome do Senhor dia a dia, pregar o Evangelho, se humilhar. Uma vez eu acho que um irmão, não sei se foi um irmão Almir, ele deu uma palavra e falou que se humilhar o quê? É você pedir perdão mesmo você estando certo. E ele ilustrou isso através que uma pessoa pisou no seu pé, você pede desculpas porque ela pisou no seu pé. Então é negar a vida da alma, é pegar a sua cruz. E ver justamente no momento que a gente está na comportagem aqui no Tempo da Conquista, e o que o Senhor tem me revelado é que quando alguém serve a Ele, serve verdadeiramente a Ele, serve em paz, em descanso. Então, eu espero que vocês, jovens, se ganhem muito com essa palavra, aqui, essa porção que o Senhor deixou para mim. Amém. Jesus Cristo é o Senhor. Senhor Jesus, graças a Deus por essa conferência. Durante a conferência de adolescentes, os irmãos vieram falar que já é hora de despertar. Devemos estar apercebidos, pois a volta do Senhor está próxima. Que nós possamos acordar da sonolência espiritual, possamos abandonar tudo que nos atrai nesse mundo, e nos dedicar a ter um viver normal na vida da igreja. Senhor Jesus, durante a conferência de jovens, os irmãos nos encorajaram a perseverar até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Senhor Jesus, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Hoje, cada um de nós deve se sentir escolhido, por conta da palavra profética que temos recebido. Mas o Senhor quer contar conosco, que nós possamos ser achados fiéis, contribuir, fazer a nossa parte, amando a volta do Senhor e apressando. Ó Senhor Jesus! Amém, irmãos. Eu fui convidada para compartilhar um pouco sobre a conferência de jovens. Mas antes de compartilhar um pouco sobre a conferência de jovens, eu gostaria de contextualizar os irmãos sobre um pouco da minha história. Eu conheci o Senhor quando eu tinha 7 anos de idade. Hoje eu tenho 30. Eu busquei o Senhor dos meus 7 até os meus 24 anos. Quando eu tinha 24 anos, eu me afastei do Senhor. Então foram 6 anos longe do Senhor. Eis que nessa pandemia, um dia minha mãe estava ouvindo um podcast de Miguel Mar e ela estava ouvindo bem alto.
E eu ouvi por osmose, eu não queria ouvir, mas acabei ouvindo. E aquela palavra do podcast me tocou, né? E eu pude ouvir o chamamento do Senhor. Agradeço muito ao Senhor de todo o meu coração, porque eu não fui relutante. Eu apenas aceitei e confessei ao Senhor. Falei, Senhor, eu estou assim. E o Senhor foi fiel e me aceitou, graças a Deus. De março até julho eu tive um pouco de dificuldade em buscar o Senhor. Mas o Senhor me presenteou com a conferência Geração Santa. E eu estava sentindo assim frieza, apatia espiritual. Eu lia, mas eu não sentia muita coisa. E a primeira mensagem ele falou justamente sobre essa frieza, esses sintomas, né? A frieza, a apatia espiritual, o desânimo. Então ali eu senti que o Senhor realmente estava falando comigo e me preparando para ouvir a mensagem da conferência de jovens. Em relação à conferência de jovens, eu ganhei muito na quarta mensagem, que foi do irmão Essamar, porque ele listou 12 itens, né, que nós devemos ter muita clareza. E eu ganhei muito quando ele fala que nós temos que pedir ao Senhor a visão governante. Nessa trajetória de volta a buscar o Senhor, eu pedi ao Senhor algumas coisas. Eu pedi que o Senhor me ajudasse a exercitar meu espírito, me ajudasse a ter um coração puro e um espírito inabalável. Mas nessa mensagem eu vi que eu devo pedir mais uma coisa, que é a visão governante. E ter clareza e certeza da minha comissão, né, do meu chamamento. Nós vemos em Atos que Paulo ele recebeu essa visão, ele teve uma visão governante, visão que levou ele adiante, né, a correr a carreira, a combater o bom combate. Então eu ganhei muito quando o irmão falou sobre essa visão governante, porque ela é fundamental, ela não nos deixa desistir, ela não nos deixa desanimar. Eu espero que todos nós tenhamos essa clareza dessa visão governante. Amém. Meu irmão, eu quero agradecer, chegou ao fim desse papo. Muito obrigado pela participação, pela disponibilidade novamente e pelas palavras de encorajamento. Jesus é o Senhor. Amém. Eu agradeço de coração estar conversando contigo essa noite, com os jovens de Vitória da Conquista, toda a Bahia. Vocês estão no nosso coração, somos um. Amém. E vamos caminhar essa jornada, vamos perseverar até o fim. Vamos perseverar. Juntos em um só corpo. Amém? Amém. Obrigadão. Aleluia. Aí. Amém.